Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Meu nome é Fernando Morato e eu estou aqui na série Olha pra Poesia, procurando retomar alguns dos poemas que me encantam e que me fascinaram ao longo desses muitos anos que eu tenho de convivência com a poesia e tentando dividir um pouco desse fascínio que eles causaram sobre mim, para ver se vocês também se encantam, se vocês se fascinam e se vocês podem aproveitar com tanto prazer as coisas como eu aproveitei. Nesse episódio, no último, a gente volta para as origens e volta para o Camões. Bom e velho Luís de Camões, figura fundamental que sempre é muito querida. Então, aqui a gente volta agora para um outro tipo de poema. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Camões, como eu já disse, nascido em 1525, quem sabe, morto em 1580, é uma das figuras mais evidentes da tradição erudita de poesia de língua portuguesa. Mas ele é um homem que nunca deixou de lado também as tradições mais populares. Ele, na verdade, fez uma excelente mescla, uma excelente combinação de aspectos eruditos com aspectos populares. E é esse um dos dados que mais me interessa aqui. O poema que eu quero analisar hoje é uma redondilha. As redondilhas são os poemas de caráter mais popular, são os poemas de construção em versos de 7 sílabas, que são aqueles que são os mais usados nas cantigas de roda, nas cantigas infantis, que são usados na poesia de caráter popular, na poesia de cordel. Esse tipo de forma tem na língua portuguesa uma história muito peculiar. E o Camões soube aproveitar essa história muito peculiar de forma bem particular. Vamos ver, vamos acompanhar o poema aqui. São as trovas ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Essa é uma das maravilhas do Luís de Camões. Ele consegue, em pouquíssimas palavras, concentrar uma quantidade de informação e de ideias que é absolutamente impressionante. Essa trovinha, como eu disse, relembrando agora, é vazada dentro de formas extremamente populares. A forma da cantiga de roda. Atirei um pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. A forma da sabedoria popular. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse tipo de musicalidade está muito associada às coisas mais folclóricas. O Gil Vicente lançou mão disso. Uns anos antes do Camões, ele escreveu uma quantidade enorme de poemas e de peças de teatro em versos redondilhos, que são, na Península Ibérica, aqueles que estão circulando entre o povo. O ponto é que o que o Camões faz quando ele se aproxima desse tipo de forma? Ele traz os elementos que essa tradição tem, de simplicidade, de desencanto, porque há na sabedoria popular uma praticidade bastante grande que é fundamental e que é definidora do ceticismo que muitas vezes o povo mais humilde tem em relação às coisas extremamente intelectualizadas, o costume que as classes populares têm de serem exploradas, de serem marginalizadas, de verem seus sonhos serem destruídos, faz com que muitas vezes elas não sejam tão otimistas em relação
a possibilidade de melhora. Por outro lado, elas mantêm um certo otimismo de solidariedade, porque um depende do outro, que é bastante pronunciado. Nesse poeminha específico, o que que tem? Primeiro, uma observação muito clara. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. É essa observação popular, muito desencantada, muito cética, de que as pessoas que fazem coisas ruins se dão bem. As pessoas que fazem as coisas corretamente, que seguem as leis, que seguem as regras, essas normalmente têm resultados negativos. A gente, nesses momentos de pandemia, tem uma sensação, às vezes, muito próxima disso. De que, ai meu Deus do céu, eu sou o único que estou seguindo as regras da pandemia, estou seguindo as regras do distanciamento social. Aqui até que é fácil, porque eu não estou sozinho, eu tenho companhia. Mas, muitas vezes, a gente se sente solitário, a gente se sente abandonado e a percepção que a gente tem é de que somos os únicos que estamos vivendo essa coisa de maneira correta. Porque nós estamos fazendo e estamos nos dando mal. Enquanto outras pessoas que não estão nem aí para a pandemia, às vezes elas parecem mais felizes, parecem mais contentes, parecem mais satisfeitas. Essa sensação é uma sensação universal. É uma sensação antiga que, veja, uma trova do século XVI está exatamente reciclando esse tipo de pensamento, esse tipo de percepção. A novidade do Camões é trazer a segunda estrofe, que ele diz: cuidando alcançar assim, cuidando, imaginando, pensando em. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, porque o bem está mal ordenado. As pessoas que fazem errado se dão bem. As pessoas que fazem certo se dão mal. Então, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal. E veja como é pontual e rápido. E esse é um ponto importante. Ele não elabora enormemente, ele não justifica, ele não descreve. O Camões tem essa concisão típica da poesia que é fantástica. Fui mal, mas fui castigado. Ponto. Castigado por quem? As pessoas podem delirar e gostam de delirar sobre... Ele está falando sobre o quê? Sobre um fato biográfico de verdade, sobre esse acontecimento nebuloso que o fez ser exilado de Portugal. Foi algum problema com a igreja, porque a igreja já estava começando a pôr as manguinhas de fora em Portugal. Não importa. A questão aqui é menos a questão individual e mais a construção poética dessa vivência, a expressão poética dessa vivência, dessa sensação que muita gente tem. Fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. E essa é uma coisa interessantíssima, porque veja, o poema anterior do episódio passado era um soneto, centrava na positividade da experiência individual, apesar de ela poder ser negativa. Mas mesmo sendo negativa, o amor é um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê, se centra no eu, o não sei que. Então, mesmo que eu não consiga identificar os elementos, há um foco na experiência individual que é bastante importante. O Camões tem isso. E aqui, mais uma vez, a experiência individual é o foco deste poema, porque assim que só para mim anda o mundo consertado. O mundo tem as suas regras, mas as regras parecem não funcionar. Só que o importante é que não adianta pensar exclusivamente nas regras em abstrato. O que o poema está dizendo é que o mais importante é a vivência dessas regras. Existe a questão intelectual, o mundo deveria funcionar de um jeito. Existe a questão do acesso ao conhecimento,
Eu reconheço que aquela regra não está funcionando de maneira condizente com o que era esperado, ou seja, a lógica não está funcionando bem. Mas, acima do dado intelectual, acima da experiência lógica, existe a experiência individual. Só para mim anda o mundo consertado. Só eu posso ter a vivência completa disso ou daquilo, do mundo na sua completa, na sua plena manifestação. Superficialmente, é um poema bastante simples, quase ingênuo na sua clareza. Por outro lado, ele tem esses ecos fundamentais de um tipo de experiência angustiada do mundo que vai ser característico do homem moderno, tentando compreender as coisas a partir da sua própria perspectiva, da sua própria vivência, procurando ultrapassar os conhecimentos que vêm de fora, os conhecimentos que vêm da tradição, os conhecimentos que vêm dos livros. Essa é, relembrando, uma das coisas que o Camões se gaba ao oferecer o poema Os Lusíadas ao rei Dom Sebastião. Ele diz que o rei encontrará naquele poema estudo e vivência. Então, não é só o estudo que resolve tudo, a vivência importa. Se por um lado eu tenho uma compreensão intelectual do mundo, por outro é muito importante que eu tenha a vivência do mundo. Então, o mundo não tem, aparentemente, lógica, mas é no sujeito que a lógica se restabelece. É na experiência individual que a coerência do mundo, o concerto, e aqui concerto é o concerto com C, que é a harmonia das coisas. A harmonia se restabelece onde? No sujeito, na experiência individual. Por mais que fora, no mundo, as coisas pareçam desconectadas, pareçam fora de harmonia, é em mim, é no sujeito, é na experiência que elas voltam a adquirir a harmonia, mesmo que seja para uma decepção, porque eu tentei ultrapassar os limites dessa ordem que seria a lógica, a ordem da inteligência, a ordem do conhecimento. Gostou da ideia? Achou que ela faz sentido? O que a gente sempre precisa fazer depois de uma análise é voltar a olhar para a poesia. Vamos olhar para a poesia de novo?